Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzem as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantes produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre
todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há frutos que dê semente te servirá para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis, capítulo 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o criara e fizera. Estas são a origem dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Havendo Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, portanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3.
serpente era mais astuta que todas as animalhas que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou seu fruto, e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e eu me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por ter feito isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel.
E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E disse o Senhor para Caim: por que te iraste? É porque caiu o teu semblante. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim será 7 vezes castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e o chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar a Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, o dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos,
e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalaleel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalaleel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalaleel, depois que gerou Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalaleel, 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Jered, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, portanto, Deus tomou-o para si. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. Então disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás da arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, e fará andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra se expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie terás que entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come, e junta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e todas as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como o Senhor tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram a água, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e um homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé
e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis, capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou para ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não retornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Todo animal que está contigo, toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, inverno e verão, e dia e noite não cessarão. Gênesis, capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão de todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes no mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei vosso sangue, o sangue de vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus com Noé e a seus filhos com ele, dizendo:
E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão, Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu o vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis, capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesaque e Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim, Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão são Cuxe, Misraim, Pute, Canaã. E os filhos de Cuxe são Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá, Dedã. E Cuxe gerou Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, com Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Iraque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém. Entre Nínive e Calá
Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Namaim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrussim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Het, ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus até Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão segundo a sua família, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ru, Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Será gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Portanto, em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé, a Gerá, a Radorão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Adimael, a Seba, a Ofir, a Havilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e foi sua habitação desde Mesá, indo para Sefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destas foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis, capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou Eber. E viveu Selá, depois que gerou Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou Peleg,
430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 290 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 190 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Harã. E eles são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tornaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai do Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tará a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele para Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor havia lhe dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 65 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai a oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, portanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é tua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu
porém o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? E por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei como minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua esposa, e tudo o que tinha. Gênesis, capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade de a terra para poderem habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar que está, para o lado do norte, o do sul, o do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou os carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, o rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elaão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Zelá, este é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servidos a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Ereus no seu monte Seir, até Alparã, que está junto ao deserto. Depois tomaram e vieram em Mispate, que é Cades, e feriram toda a terra dos Amalequitas,
e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anfarrel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitavam em Sodoma, filho de irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, eles e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, o que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Agora olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e pôs cada parte deles um frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto
e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenham dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Reneu, e o Perizeu, e o Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jubuseu. Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo-a agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a tua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber-lai-roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Gênesis, capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão,
mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e sairão reis de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti e em suas gerações, por aliança perpétua, para tecer a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidarei a carne de vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo homem das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em sua casa e o comprado por teu dinheiro, estará na minha aliança, na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não se chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será a mãe das nações, reis dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para sua descendência depois dele. E quando a Ismael também te tenha ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncisou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncisado a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncisados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiros ao estrangeiro, foram circuncisados com ele. Gênesis, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu até a porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teus servos, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha,
e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirá também o justo e o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça aos juízes de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo aquele lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda sou pó e cinza. Se porventura 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não destruirei, se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar-lhe e disse: E se porventura achar ali 40? E disse o Senhor: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achares ali 30. E disse o Senhor: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: Não a destruirei por amor aos 20. E disse mais: Ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achares ali 10. E disse o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Gênesis, capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma,
e vendo-os, Ló levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Disse Ló: Eis agora, meus senhores, entrai em casa de vossos servos e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levareis e ireis vossos caminhos. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Trarei aqui fora, e faça delas como for bom aos vossos olhos. Somente nada faça de mal a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí! Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles anjos lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse os anjos: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e agradeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir de lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade que te falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina,
e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades que em Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber de vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Beami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre os Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela, por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justas? Não me disse ele mesmo que é minha irmã? E ela também disse que é o meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os teus servos e falou todas as palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que não fizeste? Em que pequei contra ti, para fazer sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tu tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e deu-os a Abraão, e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos seus olhos. E Abimeleque disse a Sara: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até com todos os outros. E está advertida.
E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abrão. Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. E Abraão circuncisou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha lhe ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois eu lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual tinha dado à luz, zombava. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-se, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar de onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me tira para mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E Abraão disse: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque havia tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e ambos fizeram uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras? Para que pudeste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. E assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.
Gênesis, capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo os 2 de seus criados e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o criado iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E arrumou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que não temes a Deus, e não me negaste a teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto. E ofereceu Abraão em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou seus criados, e levantaram-se, e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Noar, o teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezeque, e Razo, e Pildas, e Gidlaf, e Butuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca e Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela.
Depois se levantou Abraão diante de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante de minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos de filhos de Het, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que está nele. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu está por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que lhe tinha falado aos ouvidos do filho de Het, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Het, e todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão e a Sara, sua mulher, na cova no campo na Macpela, em frente a Manre, e que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Het, em possessão de sepultura.